No coração das florestas densas da América Central e do Sul, habita a mais poderosa criatura predadora dos céus, navegando habilmente entre os ramos do dossel, capturando sua presa tanto de cima quanto de baixo. A águia-arpia revela-se um predador ágil e amedrontador. Utilizando seus sentidos de visão e audição, ela examina minuciosamente o dossel em busca de presas, que consegue avistar a grandes distâncias. Com suas garras poderosas, é capaz de esmagar instantaneamente os ossos de suas vítimas e erguer presas que chegam a pesar tanto quanto seu próprio corpo. Sendo uma das maiores águias conhecidas, a envergadura das asas da arpia pode ultrapassar os 2 metros, tornando-as perfeitamente adaptadas para manobrar na densa vegetação florestal. Podendo atingir um peso de até 10 quilos, essas águias ainda conseguem voar a velocidades impressionantes de até 80 km por hora, causando um impacto considerável em suas infelizes presas. Em um incidente, uma arpia quase deixou um cinegrafista inconsciente, e poderia tê-lo matado se ele não estivesse usando um colete à prova de facadas feito de Kevlar. Sem dúvida, essas águias são as mais poderosas entre todas as aves de rapina. Ser um bicho preguiça ou um macaco no território da árpia seria um destino infeliz. Entretanto, não é apenas a força bruta que torna a arpia um dos predadores mais perigosos da floresta tropical. Elas também possuem uma incrível inteligência tão sagazes que rivalizam com suas presas primatas. A relação entre as águias e os macacos que elas caçam evoluiu para uma extraordinária corrida armamentista de astúcia, com cada um forçando o outro a desenvolver novas estratégias de comunicação, defesa e ataque ao longo do tempo. Com uma força lendária e habilidades de caça formidáveis, a arpia é uma presença incomparável nos céus. Como a natureza moldou essa espécie para se tornar um predador tão formidável? O que faz da águia-arpia a assassina dos céus mais aterrorizante? A primeira menção escrita da águia-arpia pode ser encontrada no livro Systema Naturae, de Carl Linnaeus, publicado em 1758. Linnaeus descreve a ave como Vultur harpija, nomeada em homenagem à figura mitológica grega, a arpia, que possuía corpo de águia e rosto humano. Essa comparação é apropriada principalmente por causa do disco facial da arpia. O disco facial é formado por penas que circundam o rosto da ave, podendo ser erguido ou abaixado conforme necessário. Quando as penas estão levantadas, ajudam a direcionar os sons em direção a seus ouvidos localizados nas laterais da cabeça. É como colocar as mãos atrás das orelhas para ouvir melhor. Isso permite que as águias localizem suas presas nas densas e escuras florestas onde caçam. As arpias geralmente pousam completamente imóveis e em silêncio, esperando que a presa se aproxime delas. Além disso, para auxiliar na detecção de suas presas, as águias-arpia possuem uma das melhores visões do reino animal. Elas conseguem enxergar objetos tão pequenos quanto 3 centímetros a uma distância de 200 metros. Essa agudeza visual, a capacidade de distinguir detalhes finos, supera em muito a nossa própria. Para testar a capacidade visual das águias, os pesquisadores realizaram um experimento engenhoso. As aves foram treinadas para voar através de um túnel em direção a 2 telas de televisão. Uma tela exibia um padrão listrado, onde as águias eram recompensadas com comida a pousarem nela. A outra tela mostrava uma cor cinza sólida. As telas foram posicionadas de forma que as águias tivessem que fazer uma escolha no início do teste e mantê-la. Ao longo dos experimentos, os pesquisadores determinaram a distância a partir da qual as águias conseguiam distinguir as listras e escolher a tela correta. Descobriu-se que as águias são capazes de discriminar detalhes 4 vezes mais finos do que o detalhe mais fino que podemos perceber. É comum observar aves de rapina como essa virando repetidamente a cabeça enquanto observam um objeto. Como elas não conseguem mover os olhos nas órbitas, esses movimentos ajudam a focar o objeto, alternando entre as fovéolas profundas e rasas. Ter áreas de visão aguçada em ambos os lados é, sem dúvida, um grande benefício para essas aves predadoras. No entanto, essa agudeza visual nas laterais do campo de visão cria um conflito para muitas aves de rapina, especialmente aquelas que mergulham em alta velocidade para capturar presas. Ao voar rapidamente, virar a cabeça para o lado para visualizar a presa à frente resultaria em uma grande resistência aerodinâmica e desaceleraria a ave. Para resolver esse problema, as aves de rapina não seguem necessariamente um trajeto linear em direção à presa. Em vez disso,
Elas mergulham ao longo de um caminho espiral logarítmico, mantendo a cabeça reta e com um olho voltado para o lado, na direção da presa. Isso é especialmente verdadeiro para aves como o falcão peregrino, que mergulham em alta velocidade. Embora as arpias não voem nem mergulhem tão rápido, elas ainda levam em consideração a aerodinâmica durante a caçada. As arpias são verdadeiramente impressionantes em seu tamanho, com uma envergadura que pode superar a de muitos seres humanos adultos, chegando a cerca de 2 metros. É importante notar que as fêmeas são significativamente maiores que os machos. Embora suas asas sejam imensas, em comparação com o resto do corpo delas e com outras aves de grande porte, suas asas são relativamente curtas. Por exemplo, os condores dos Andes têm um peso semelhante ao das arpias, mas suas asas têm uma envergadura de mais de 3 metros. Isso ocorre porque as arpias não são projetadas para planar, mas sim para se moverem de forma ágil de árvore em árvore na densa floresta. Suas asas curtas e largas conferem-lhes uma grande agilidade e até mesmo a capacidade de voar quase verticalmente, permitindo que ataquem suas presas de cima e de baixo. Assim como todas as aves voadoras, as águias arpia possuem penas de voo, chamadas remiges, que são essenciais para seu voo. Diferentemente de outras penas, as remiges estão fixadas nos ossos e têm a função principal de gerar impulso e sustentação. Elas são divididas em penas primárias e secundárias, dependendo de sua posição ao longo da asa. As penas primárias são as mais longas e são assimétricas, com uma borda anterior curta e rígida que impede torções no ar. Elas ocupam a metade externa da asa e podem ser controladas individualmente, assim como nossos dedos. Essa capacidade de girar as penas controla a direção do voo e ajusta a sustentação e a resistência conforme necessário. Por exemplo, se as penas primárias forem levantadas e afastadas, o voo desacelera e a altitude diminui. Se as penas primárias forem mantidas juntas, o voo se torna mais rápido e preciso, o que é útil ao perseguir presas. Essa capacidade de moldar a asa em diferentes situações de voo confere às aves uma agilidade que os engenheiros aeronáuticos admiram. As penas secundárias de voo não podem ser controladas da mesma forma, mas fornecem a maior parte da sustentação, sobrepondo-se para formar uma superfície aerodinâmica eficiente. As penas da cauda, chamadas de retises, também são vitais para o voo. Elas são responsáveis pela direção e apenas as 2 penas centrais se fixam no osso, enquanto as arpias têm asas relativamente curtas em comparação com sua envergadura. Compensam com suas longas caudas, que utilizam como leme para manobrar pela vegetação densa. As penas da cauda são mais simétricas do que as penas de voo, mas têm uma assimetria crescente em direção às penas externas. Os músculos peitorais ligados ao externo são responsáveis pelo controle desse voo acrobático. Esses músculos e o externo são altamente desenvolvidos em aves, mais do que em outros vertebrados, como mamíferos. No entanto, nas águias arpia essa adaptação é ainda mais pronunciada. Aves planadoras, como os condores dos Andes, têm externos comparativamente menores e músculos peitorais menos desenvolvidos. Uma vez no ar, eles raramente precisam bater as asas. No entanto, as arpias, com suas asas curtas, peso considerável e estilo de vida ágil, requerem alguns dos músculos de voo mais fortes entre as aves. Além dessa força, as pernas das arpias podem ser tão grossas quanto o pulso de um ser humano, e suas garras curvas e negras são maiores do que as de um urso pardo, medindo cerca de 13 centímetros de comprimento. Essas são as maiores garras de todas as aves de rapina e podem exercer mais de 50 quilogramas de pressão. Essas garras são conhecidas por quebrar ossos instantaneamente ou agarrar presas em árvores com uma força maior do que a mandíbula de um grande cão. Essa habilidade feroz de caça por si só seria suficiente para aterrorizar primatas e preguiças na América do Sul. Além disso, as águias arpias são tão inteligentes que não apenas emboscam suas presas, mas também as superam em inteligência, em uma das corridas armamentistas entre predadores e presas mais fascinantes já observadas. Essa dinâmica pode ser observada em todo o reino animal. No entanto, durante muito tempo, pouco se sabia sobre como os predadores caçavam primatas em particular e como os primatas podiam desenvolver respostas adaptativas para se defenderem contra essa predação. Por isso, os pesquisadores iniciaram um experimento observacional, embora um tanto brutal.
A Ilha de Barro Colorado é uma reserva biológica localizada no meio do Canal do Panamá. Ela abriga diversas espécies de primatas, como saguis, macacos-aranha, e o mais relevante para este estudo, os bugios. É comum que primatas desenvolvam chamados específicos para alertar seus companheiros sobre a presença de predadores, distinguindo entre grandes felinos, cobras e águias, e coordenando uma resposta defensiva apropriada. No entanto, nos últimos 100 anos, os bugios da Ilha de Barro Colorado não tiveram grandes predadores. Não havia onças pintadas, poucas cobras e, principalmente, nenhuma águia. Tudo isso mudou quando 2 águias arpia com colares de rádio foram introduzidas na ilha. Os pesquisadores queriam descobrir se os macacos teriam uma reação organizada a esses predadores nunca antes vistos, e caso não tivessem, quanto tempo levaria para desenvolverem essa resposta. Como esperado, assim que as águias foram soltas, elas causaram estragos nos macacos. Cada águia capturava um bugio a cada 3 ou 4 dias. Inicialmente, os macacos tinham uma de 2 respostas a um ataque de águia-arpia. Ou entravam em pânico, agindo de forma aleatória e descoordenada, ou permaneciam completamente calmos, sem noção do perigo iminente. Os bugios haviam perdido a capacidade de reconhecer o perigo representado pela arpia, tornando-se extremamente vulneráveis à predação após a reintrodução do predador. Embora isso não seja surpreendente, a descoberta surpreendente foi a estratégia usada pelas águias para caçar os primatas. Em vez de ataques furtivos e rápidos, como seria de se esperar, as águias pousavam em árvores próximas à vista do grupo de macacos e os observavam. Em seguida, emitiam uma série de chamados como se desejassem tornar sua presença conhecida, exatamente o oposto de agir furtivamente. Esses chamados tinham sempre a mesma estrutura acústica. Eram usados apenas antes da perseguição às presas e somente quando os primatas eram alvos. Por que um predador permitiria que sua presa soubesse que está prestes a ser atacada? Se após o chamado a resposta dos bugios fosse mínima ou caótica, as águias atacavam. Se por outro lado, os macacos demonstrassem uma resposta defensiva coordenada, as águias desistiam e buscavam outras presas ou retornavam posteriormente para atacar sorrateiramente. O chamado das águias arpia estava sendo usado para obter informações cruciais sobre suas presas. Ao observar a reação subsequente ao chamado, as águias aprendiam sobre o nível de alerta das presas, sua capacidade de escapar e seus mecanismos de defesa. Ao investigar as possíveis estratégias de defesa antes de iniciar um ataque, a águia podia avaliar o risco do confronto e tomar uma decisão instantânea sobre se valia a pena ou não investir seu tempo e energia. O chamado das arpias estava sendo usado para obter informações cruciais sobre suas presas. Ao observar a reação subsequente ao chamado, as águias aprendiam sobre o nível de alerta das presas, sua capacidade de escapar e seus mecanismos de defesa. Ao investigar as possíveis estratégias de defesa antes de iniciar um ataque, a águia podia avaliar o risco do confronto e tomar uma decisão instantânea sobre se valia a pena ou não investir seu tempo e energia. Os pesquisadores tiveram a oportunidade única e valiosa de observar em tempo real essa corrida armamentista entre predador e presa. Infelizmente, para a curiosidade deles, o experimento chegou ao fim antes que as águias pudessem se adaptar às novas estratégias defensivas dos macacos. As arpias foram retiradas da ilha após apenas 1 ano. Mesmo após a partida das águias, os bugios mantiveram as respostas defensivas AOS chamados registrados da águia-arpia por pelo menos 7 meses, período em que foram observados. Não se sabe por quanto tempo essa resposta de defesa persistirá nas populações de bugios da ilha. Infelizmente, a biologia de campo desse tipo raramente pode ser continuada indefinidamente. No entanto, felizmente, essa incrível nova compreensão do comportamento da águia-arpia foi descoberta, reafirmando sua posição como predadora impressionante. Obrigado por assistir até agora, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!